Sim, bora para mais um encontro com você dentro do nosso curso Como Escrever um Livro. Tudo bem com você? Como é que está indo sua obra? Ótimo. Tenho certeza que você está fazendo tudo direitinho, está seguindo cada orientação e o seu livro já está ficando com cara de livro. Isso é ótimo. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa maravilhosa, tá? A missão hoje é falar sobre foco narrativo. Nós já falamos, demos uma geral a respeito do que é a narração, da importância da narrativa, de se dedicar a estudar isso. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o foco narrativo, tá? Vai ser um pouquinho mais longo hoje, mas fica comigo aí, porque vai valer muito a pena, tá bom? Então olha só, partimos da seguinte premissa. Você já sabe a diferença entre autor e narrador. Então, obviamente, deve ter um certo cuidado para não haver confusão aí entre o autor e o narrador. Embora o narrador seja o autor, ele é um ser independente, pode fazer inclusive parte da história, portanto você deve tratá-lo como personagem e não necessariamente como a sua pessoa. Tá bom? Em que pese, muito do que está na narrativa sai do teu comportamento, da tua forma de pensar. Não importa, o importante é que você mantenha essa distinção, beleza? Vamos lá. O foco narrativo é basicamente o ponto de vista do narrador, que nós já falamos anteriormente, ou seja, a posição em que o narrador está na cena. Você já deve ter notado aquelas cenas em filmes, por exemplo, onde a pessoa a câmera está pegando ali os personagens de perto e de repente mostra de longe, né? Como nós falamos lá na aula de ponto de vista do POV. Quando a câmera mostra de longe, o que o diretor quer nos mostrar é que há uma terceira pessoa na cena, né? Olha aí que bacana, né? Então a ideia é essa: em que posição da cena está o seu narrador? E nós vamos entender agora esse foco narrativo para que você possa, enfim, utilizar um ou o outro, ou mesmo aprender a mesclar essa narrativa dentro de uma obra. Tá? O primeiro foco narrativo é o narrador em primeira pessoa, obviamente. Como o próprio nome diz, é o próprio protagonista ou o antagonista que está narrando a história. Enfim, o personagem principal está sendo o narrador. Então, geralmente, mas não necessariamente, a história seria narrada pelo personagem principal. Tá? Quando eu digo não necessariamente, porque pode ser narrado também pelo antagonista ou por um coadjuvante, mas aí tem outra característica que a gente fala mais à frente. Por hora, a ideia aqui é entender o tom memorialista que o relato adquire. Vamos lá. Exemplos: Paulo Honório de São Bernardo, ou Bento Santiago de Dom Casmurro, da obra Dom Casmurro, ou ainda mais simples, de maneira bem específica, você pegar o Capitão Nascimento, por exemplo, no filme Tropa de Elite, no filme e livro Tropa de Elite. Está sendo narrada pelo próprio personagem, narrado em primeira pessoa. Então eles estão contando a própria história. Tanto Paulo Honório, quanto Bento Santiago, quanto o Capitão Nascimento. Por aqui é simples de entender. Entretanto, como eu antecipei para você, nem sempre o narrador em primeira pessoa é o personagem principal, é o protagonista. Tem obras como, por exemplo, A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, onde o personagem que narra os fatos é o José Fernandes, o coadjuvante. Olha que bacana. Né? Enquanto o protagonista é o Jacinto de Torres, quem narra é o José Fernandes. Vamos lá, vamos ver um pedacinho desse texto aí, cujo título é Sem Aviso. Né? Isso com o narrador protagonista. Vamos dar um exemplo. Abre aspas. Tanta coisa que então eu não sabia. Não tinham me falado, por exemplo, deste sol das 3 horas. Também não me tinham falado deste ritmo tão seco, desta martelada de poeira. Que poeira, tinham me dito, mas o passarinho que vem, para minha esperança, do horizonte abre asas abertas. Um bico de águia inclinado rindo. Quando nos albos de adolescente eu respondia com orgulho que não acreditava no amor. Era então que eu mais amava. Também não sabia no que dá mentir. Comecei a mentir por precaução, e ninguém me avisou do perigo de ser precavido. E depois, nunca mais a mentira descolou de mim. E tanto eu menti
que comecei a mentir até a minha própria mentira. E isso, já atordoado, eu sentia. Era dizer a verdade. Até que decai tanto que a mentira que eu dizia crua, simples, curta, eu dizia a verdade bruta. Maravilhoso, né? Esse texto de Clarice Lispector, fundo de gaveta, da Legião Estrangeira, está na página 145, tá bom? Na edição do autor. Olha que maravilhoso, né? Então, por aqui a gente já dá para ter uma ideia do que é a narrativa em primeira pessoa. Vamos ver agora um segundo exemplo com uma narrativa em primeira pessoa, mas do ator, do personagem, de um personagem secundário, que não o protagonista. O texto é A Cidade e as Serras e, abre aspas, Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos encontramos e nos acamaradamos em Paris, nas escolas do bairro Latino, para onde eu me mandara meu bom tio Afonso Fernandes Lorena de Noronha. Quando aqueles malvados me riscaram da universidade por eu ter esborrachado numa tarde de profissão, na Sofia, a sórdida do Dr. País Pita. Ora, nesse tempo, Jacinto conceber uma ideia. Este príncipe conceber a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. Por uma conclusão bem natural, a ideia de civilização para Jacinto não se separava da imagem da cidade, de uma enorme cidade, com todos os seus vastos órgãos funcionando poderosamente. Nem este meu supercivilizado amigo compreendia que, longe de armazéns servidos por 3.000 caixeiros e de mercado onde se despejam os vergéis e lisírias de 30 províncias. Maravilhoso, né? Esse é o texto de Eça Queiroz. Então, observe, no primeiro texto você pode notar que é o típico narrador protagonista, quer dizer, é o personagem principal, dando ali ênfase à narração, narrando a sua própria história. Ele é o centro da ação que narra e todos os acontecimentos giram em torno dele, assim como as impressões e os sentimentos também. Já no segundo texto, o narrador é o secundário, amigo do personagem principal, mas que narra em primeira pessoa. Veja, ele está narrando em primeira pessoa, entretanto ele é o coadjuvante. Portanto, ele está usando o recurso da primeira pessoa, do plural, quando se inclui na narrativa. Bacana, né? Então, quer dizer, ele se inclui, portanto, ele está narrando em maneira primeira pessoa, mas ele está usando como recurso a primeira pessoa do plural. Legal, muito bom isso, bacaníssimo. Um outro exemplo é A Cidade e as Serras. Aqui ele é um bom exemplo de narrador coadjuvante também, porque todas as ações narrativas estão centralizadas em Jacinto de Tormes. E ele, José Fernandes, a tudo é ele quem observa. Então vale a pena você conferir, tá? Se fosse você, eu corria pegar essa obra, vale muito a pena. É uma obra pequenininha, da editora Ática, você vai encontrar fácil também. É possível até que você encontre na internet, tá? Então vamos lá. Essa é a narrativa em primeira pessoa, no caso. Agora vamos aqui ver uma forma que é a mais natural, mais comumente usada, que é a narrativa em terceira pessoa. A maior parte dos romances está narrada em terceira pessoa, essa é a mais comum utilizada. Não tá, digamos assim, usar a narrativa em terceira pessoa não está fora de moda, ao contrário, faz parte da boa literatura usar ela em terceira pessoa, é mais comum. E como o próprio nome diz também, quem está narrando não é a própria pessoa, o próprio personagem, quem está narrando é uma terceira pessoa. Aqui o importante é você entender que o narrador em terceira pessoa, ele é como um repórter, não hoje, tá? Porque hoje o repórter é inacreditável, né? O repórter vai fazer uma matéria e ele acaba, pelo menos na maioria dos casos, ele acaba colocando a opinião dele ali no meio da informação. Então vamos imaginar que aqui o narrador em terceira pessoa é como o repórter tradicional, né? aquele formado na universidade, né? de jornalismo, que faz a coisa certinha, não essa galera aí que chegou aí bombando um estilo diferente. Mas enfim, aquele que tradicionalmente ele não emite juízo de valor, isso é, ele não dá a opinião dele, ele simplesmente narra.
E aqui vale enfatizar que dar a opinião não é só falar. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui de frase que eu estou narrando uma situação, mas eu estou emitindo um juízo de valor na minha narrativa. Exemplo, olha só, a vizinha estava no telhado, a vizinha estava no quintal estendendo a roupa, inclusive estendendo a roupa de uma maneira abarrotada. Observe, eu não estou narrando de fato o que está acontecendo, eu estou emitindo um juízo de valor, eu estou adjetivando, eu estou qualificando a ação dela. Então, nesse caso, na terceira pessoa, é muito importante, a não ser que seja de propósito, cujo narrador é como se fosse um personagem da história, ele vai emitir juízo de valor. Mas não é legal fazer isso no começo da obra, então procure narrar de maneira distinta. Imagine se você sendo um câmera, você não tem voz, você é uma câmera. Então está passando uma cena ali, o que é que você está fazendo? Você está observando a cena e descrevendo o que você está vendo. Quer dizer, uma outra pessoa que não está vendo a cena, você está passando para ela apenas a narrativa da cena, dos fatos, dos atos e das ações. Quem vai emitir juízo de valor é a outra pessoa, beleza? Então, acho que com isso a gente mata essa questão da terceira pessoa. Entretanto, a terceira pessoa ela tem algumas qualificações, e eu vou dar a primeira. A primeira qualificação de um narrador em terceira pessoa é o narrador observador. É como eu disse, é aquele que só observa sem juízo de valor. E para entender mais um exemplo aqui, com um exemplo da vida real. Imagina, por exemplo, alguém que está como um narrador esportivo. Ele vê e relata um jogo de futebol. Ele está do lado de fora da partida, portanto ele narra o que ele vê. E nesse caso a gente tem aqui o exemplo, como eu li para você, nos textos de José Martinand de Alencar. E agora eu vou pegar mais um texto dele aqui para você entender o que é um narrador observador. Quer ver? Eu tenho um texto aqui também que eu peguei da editora Martim Claret, na obra do Ubirajara, né? no texto O Guerreiro. Muito bem, abre aspas. Exemplo de narrador ou narrador em terceira pessoa, observador, fique atento. Abre aspas. Retumba a festa na taba dos Araguaias. As fogueiras circulam a vasta taba, só para você entender, taba é um conjunto é uma reunião de 4 a 10 ocas, tá? Então, numa aldeia indígena, tem lá 4 a 10 ocas, isso que é uma taba, só para você entender o que vem no texto aí, tá? Então, começando de novo. Retumba a festa na taba dos Araguaias. As fogueiras circulam a vasta ocara e derramam no seio da noite escura chamas da alegria. Toda tarde o trocano reboou chamando os guerreiros de outras tabas. A grande taba do chefe. Era a festa guerreira de Jaguaré, filho de Camacan, o maior chefe dos Araguaias. No fundo da ocara preside o conselho dos anciões, que decide da paz ou da guerra e governa a valente nação. Os anciões, sentados ao longo giral, contemplam taciturnos a geração de guerreiros que lhes ensinaram o combate. E tem saudades da passada glória? Suspenso em frente deles está o grande arco da nação araguaia, ornado nas pontas das penas vermelhas da arara. É a insígnia do chefe dos guerreiros, o qual Camacan, pai de Jaguaré, conquistou na mocidade e ainda conserva, pois ninguém ousa disputá-la. Fantástico, né? Lindo esse texto, maravilhoso. Então, olha só, nesse caso, eu diria que é uma forma de você... Viu que ele embora ele esteja colocando adjetivos e narrando com relação, por exemplo, à insígnia do chefe, né? Ele não está dizendo assim, nossa, que insígnia maravilhosa, ou olha que coisa feia. Não, ele está descrevendo como ela é. Mas é fácil de você, como leitor, dar o valor àquilo. Então você diz aquilo, é muito importante. Porque olha só a frase. É a insígnia, repetindo a última frase. É a insígnia do chefe dos guerreiros, a qual Camacan
pai de Jaguaré, conquistou na mocidade e ainda conserva, pois ninguém ousa disputá-la. Bacana, né? Você viu, não tem juízo de valor aqui, mas você quando ouve, quando lê, você emite o seu valor. Cara, isso é um negócio importante. Pegou? Então, essa é a sacada do narrador em terceira pessoa, observador. Agora vamos para o próximo, que eu diria que é o mais poderoso, né? A narrativa mais poderosa que tem, que é a narrativa onisciente. Ao mesmo tempo em que ela é a mais poderosa, você tem que tomar cuidado para ela não virar uma espécie de Deus Ex Machina, né? Aquela solução onde o narrador acaba criando soluções ali que estão totalmente fora do contexto, porque, enfim, como se fosse um Deus, né? Que bum, tá lá um negócio, uma trama que está numa sinuca de bico, e aí o autor não sabe como dar o desfecho daquilo, ele vai lá e me bota um Deus na história para resolver o problema. Cara, tem gente que faz isso, tá? Até no Harry Potter tem isso também. Mas, putz, sei lá, acho que eu tô emitindo um juízo de valor, né? Não acho legal, acho que quando alguém faz isso é porque a pessoa tá sem criatividade e vai lá e inventa, né? Então você vai ver muita crítica com relação a isso, tá? Essa técnica, né? Chama Deus Ex Machina, né? Deus da máquina, que é quando você inventa lá um Deus só para dissolver uma situação insolúvel. Então vamos ficar atento com esse problema para a gente narrar bonitinho em terceira pessoa com esse poder que eu vou dizer agora, tá? Que o exemplo agora vem. Narrador em terceira pessoa onisciente. E o que é o narrador onisciente? Ele também narra em terceira pessoa, tal como o primeiro, né, o anterior, mas ele é capaz de penetrar na intimidade do personagem. Onisciente é aquela história, ele pode entrar na consciência do personagem, portanto ele pode dar um juízo de valor, não do narrador, mas do próprio personagem. Por exemplo, o personagem está sentindo tal coisa, né? Pegou? A ideia é essa. Então, ele não apenas relata os fatos, mas ele traz para o texto também o que o personagem pensa, o que o personagem está sentindo, revelando para o leitor o mundo interior do personagem, isso é, seus desejos, suas frustrações, alegria, ódio, enfim, seja lá o que for. Esse tipo de narrador, ele desvenda, portanto, a parte de dentro do personagem. Legal, né? Porque a onisciência é isso, não é? De uma certa forma, é você dizer, fulano andou da esquerda para a direita, mas também narrar que fulano, enquanto caminhava, né, podia sentir a tristeza deixada pela pessoa que a abandonou. Pô, percebeu? Então estou dando um sentimento, estou narrando aquilo que está dentro do personagem. Então esse é um narrador onisciente. Tem um outro exemplo aqui de Eça de Queiroz, no texto O Crime do Padre Amaro. Lerei-o para você. Vamos lá. Abre aspas. Nossa, de onde eu tirei isso? Da época do Jânio Quadros ainda, né? Vamos lá. Abre aspas. O texto é O Crime do Padre Amaro de Eça de Queiroz. Olha só. Se você não comprou meu livro físico ainda, você está perdendo uma grande oportunidade. Tá? Embaixo da aula sempre tem o livro para você poder acompanhar os textos. Nem todo texto dá para me colocar embaixo da aula. Então você vai lá, compra o livro, tá? O link está embaixo da aula. Você vai receber na sua casa o livro físico. Se você comprar o livro físico, você manda um e-mail para mim, eu já te mando o digital, tá? Free, sem custo, para você já ir lendo. Mas depois você recebe o livro na sua casa, tá bom? Dependendo de quando você comprar, eu até mando autografado para você, tá? Você vai gostar muito, vai ficar uma lembrança bem legal. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui então no texto O Crime do Padre Amaro de Eça de Queiroz. Abre aspas. Todavia, o escrevente vivia ainda inquieto. Amargurava-o encontrar o paróquio instalado ali todas as noites, com a face próspera, a perna trançada, gozando a veneração das velhas. Ah, a Ameliazinha, sim, agora portava-se bem, e era-lhe fiel, Mas ele sabia que o paróquio, mas ela sabia que o paróquio a desejava, a cocava. E apesar do juramento dela pela sua salvação, da certeza de que não havia nada, temia que ela fosse lentamente penetrada por aquela admiração caturra das velhas. Para quem? Caturra das velhas. Para quem o senhor paróquio era um anjo. Só se contentaria em arrancar Amélia
já empregada no governo civil, aquela casa beata. Mas essa felicidade tardava a chegar, e saía todas as noites da Rua da Misericórdia mais apaixonado, com a vida estragada de ciúmes, odiando os padres, sem coragem para desistir. Era então que se punha a andar pelas ruas até tarde. Às vezes voltava ainda a ver as janelas fechadas da casa dela. Ia depois à Alameda, ao pé do rio, mas o frio ramalhar das árvores sobre a água negra entristecia-o mais. Que bacana, né? Lindo, lindo, lindo esse texto de Enéas Queiroz, e nos dá uma ideia do que é a narrativa dos atos e dos sentimentos do personagem, beleza? Muito bem, vamos lá para a terceira e última, que é o narrador em terceira pessoa com a narrativa mista. Aqui é legal, quando a gente estuda bem o que é a narrativa em terceira pessoa onisciente e a narrativa em terceira pessoa real, você percebe que dá para você fazer uma mesclagem disso no texto. Então, não tem nenhum problema em você mesclar. O que não pode acontecer é você se perder. Então, não é uma prática que eu recomendo no primeiro livro. Mas se quiser arriscar também, como eu disse no começo do nosso curso, não tem ninguém aí te vigiando, faz seu trabalho, inove mesmo, empreenda, porque é nessas loucuras que nasce aí alguém que criou algo que muda o mundo, né? Mas seja como for, a respeito da narrativa em terceira pessoa, enfim, você pode mesclar uma ou outra. Mas tem que tomar cuidado apenas, tá? Esse é o único alerta, para você não começar uma narrativa onisciente e terminar ela como se fosse em terceira pessoa, falando a respeito de si mesmo. Como é que eu posso, se eu sou um narrador personagem, isso é, se eu faço parte da história, eu não posso narrar o que o outro está pensando, aí é confusão, então não faz sentido. Então, ou o narrador é onisciente, pode ter um trecho da narrativa, um capítulo, por exemplo, da narrativa, não é bem um capítulo, mas um trecho ou um capítulo da narrativa feita em terceira pessoa, a própria pessoa ou um coadjuvante, e um outro trecho, um capítulo narrado por um narrador onisciente, que pode se revelar como pessoa com poderes depois ou não. Tá? Não tem necessidade de você explicar um narrador onisciente. Você vai pegar muita obra em que você vai ver que o narrador entra, narra oniscientemente, e no final ele sai da história e você não sabe nem quem é o narrador. Não tem problema assim. Mas se você pretende revelar o narrador, é bacana não deixar essa confusão acontecer. Ok? Então era isso por hoje. Eu tenho certeza que você já está começando a ir para um outro nível de narrativa. Volta no teu livro agora e já volta lá no primeiro capítulo, tá? E veja, nós já escrevemos seu livro, você sabe que você está com um livro aí, se você seguiu direitinho, com lá 10 capítulos, volta no primeiro capítulo e observe quem está narrando, releia o trecho que você escreveu, se tiver sem narrativa, já faça a narrativa. Eu sei que você deve ter colocado pouco texto ali, 2 ou 3 linhas, mas faz uma narrativa só no capítulo 1 e observe. Faça a narrativa primeiro, naquele mesmo textinho que você colocou na primeira ideia. Narre ele em terceira pessoa, faça um teste. Vai do lado, narra de novo o mesmo texto como se fosse um coadjuvante, quer dizer, uma outra pessoa vendo ele, uma outra pessoa da própria história, vendo aquele personagem. Faz uma terceira narrativa onisciente, quer dizer, uma narrativa onde você, além de escrever os fatos, quem está narrando não é o personagem nem o coadjuvante, alguém de fora narrando, que tem o poder de narrar não apenas os fatos, mas também aquilo que o personagem está sentindo. Ok? Tenho certeza que se você fizer isso aí, você vai sentir um gostinho muito perto já de ter um livro pronto, para mandar para a editora. Tá bom? Então eu conto com você. Eu tenho certeza do sucesso do seu livro se você seguir o que eu estou falando. Tá bom? Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima aula. Até lá. Na próxima aula eu vou falar com você um pouco a respeito de dicas e sacadas dos tipos de narrador. Vou falar sobre narrador não confiável ou narrador que se revela no final da trama. Enfim, tem um monte de surpresas, tá? Fica tranquilo que na próxima aula a gente vai ver isso. Tá bom? Um grande abraço. Até lá.